Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados presentes, também os serviços da Comissão. Vamos dar início a esta audição, a requerimento do PCP, em que é solicitada a audição da Altice, nomeadamente de várias entidades e sindicatos. São 9 entidades. O formato de funcionamento desta audição: vamos, numa fase inicial, dar 5 minutos a cada uma das entidades. Depois é o que a grelha prevê. Depois dessa fase, numa primeira ronda, 3 minutos a cada grupo parlamentar. Depois, a resposta final de cada entidade, 2 minutos. E numa segunda ronda, 2 minutos a cada grupo parlamentar e 2 minutos para a resposta final a cada uma das entidades. Portanto, eu de imediato, e atendendo a que é uma audição relativamente longa, eu passaria pela ordem que tenho aqui comigo. Todas as entidades e sindicatos estão online, não haverá nenhuma que virá aqui à Assembleia. Eu darei a palavra pela ordem que tenho aqui à minha frente. E a primeira entidade que eu tenho é o Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal, e tenho como representante, a quem dou a palavra, o Sr. Jorge Félix. Dispõe de 5 minutos e agradeço a todos, uma vez que são 9 entidades, que respeitem, por favor, os 5 minutos que estão estipulados. Cumprimento o Sr. Jorge Félix e dou-lhe a palavra. Obrigado. Então, boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde aos representantes dos partidos que estão na Comissão. O STPT não tem muito a dizer nem a acrescentar, para além de que dizer que, no nosso entendimento, estamos perante, e ao fim de quase 25 anos de existência daquilo que foi a PT Portugal, do Altice Portugal, ao fim de quase 25 anos estamos confrontados de uma forma abrupta, unilateral, sem preparação ou sem qualquer aviso que a seguir ia acontecer, mas pelo contrário somos surpreendidos por um anúncio de cerca de 300 pessoas que irão ser despedidas compulsivamente na nossa empresa. Apesar dos compromissos assumidos perante os sindicatos, perante a Comissão de Trabalhadores ao longo dos tempos, também pela Altice, desde que a comprou, sempre disse, o seu próprio dono, principalmente o Sr. Armando Pereira, que tudo o que fosse necessário ou que tivesse que acontecer, quer do ponto de vista organizativo, quer do ponto de vista da adequação do número de trabalhadores às necessidades empresariais, às necessidades de mercado, que costumam falar, as necessidades da concorrência, todas essas questões, seriam sempre feitas de acordo e com a adesão dos trabalhadores e, naturalmente, com o conhecimento e até com a intervenção, se assim necessário fosse, dos próprios sindicatos. Para nós, STPT, sempre tivemos uma posição de princípio que, entre a possibilidade ou necessidade de qualquer redução de pessoas na nossa empresa, ela deveria, de facto, sempre ser feita de forma negociada e de adesão voluntária dos trabalhadores. Ainda no início do ano, aquilo que foi considerado o programa Pessoa, a empresa informou e disse que precisava, de facto, de fazer uma redução de pessoas, mas que seria feita pelos modos normais, negociais. As pessoas adeririam às condições da pré-reforma, da suspensão de contrato ou, porventura, da rescisão por mútuo acordo, mas sempre por iniciativa e adesão do trabalhador. Não havia quantitativos sequer estabelecidos no início, não havia perfis estabelecidos. Tudo isto, em princípio, iria seguir os caminhos normais e aqueles que o STPT, naturalmente, entre duas coisas más, aceita a menos má. E, como é evidente, apesar de ser a extinção de postos de trabalho, preferimos, como é evidente, que qualquer saída antecipada seja sempre feita de forma negociada e com a aceitação dos trabalhadores. O que mais nos preocupa neste momento é a argumentação que a Altice está a ter para justificar os despedimentos. E a argumentação que a Altice está a ter não é uma situação difícil económica, do ponto de vista económico. Aliás, até afirma que, apesar da existência da pandemia, que tem prejudicado fortemente a nossa economia, as nossas empresas, naturalmente mais as pequenas do que as grandes, mas também as grandes têm tido dificuldades, que a Altice nem sequer teve, de facto, uma situação complicada. Antes, pelo contrário, até se aguentou bem, utilizando o termo aguentar. Então, o que é que ela argumenta? Uma guerra que comprou há um tempo para cá, com os reguladores, nomeadamente com a ANACOM, e também com a autoridade da concorrência, e, por último, e isto mais grave no nosso entendimento, o Governo. Ou seja,
Começa pela guerra dos reguladores que não estão a ser, ou não estão a ir ao encontro das pretensões que a Altice tem relativamente, e nomeadamente ao 5G. Ao 5G, a questão da multa que foi proposta pela Autoridade da Concorrência, relativamente a uma situação que a Autoridade da Concorrência afirma ter existido de conjugação de interesses de preços praticados ao público, mas termina dizendo, mas mais grave ainda, diz a Comissão Executiva, mais grave ainda é que o Governo está calado. O Governo nada diz. Ora, aquilo que nós entendemos, e estamos inseridos numa frente que já o fez, já nos dirigimos diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro, porque estamos, no nosso entendimento, perante um despedimento político e um despedimento contra o Governo. Porque, argumentando da situação relacionada com os reguladores, acaba por dizer que o Governo também nada faz. E por isso, no nosso entendimento e com o vosso auxílio dos grupos parlamentares, principalmente aqueles mais próximos destas preocupações dos trabalhadores, dos problemas empresariais e da estabilidade das pessoas, que solicitem ou que exijam que o Governo se pronuncie. É isto que o STPT, em seu nome e em nome da frente, da qual faz parte, os 5 minutos, agradeço que termine, por favor. Pretendo, e termino já, o Governo tem que se pronunciar. O Sr. Primeiro-Ministro tem que dizer que o Governo de Portugal não vai aceitar que na Altice haja despedimentos coletivos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Jorge Félix. E de seguida tem a palavra a Comissão de Trabalhadores do Grupo Altice, o Sr. Francisco Gonçalves. Ora, boa tarde, espero que me estejam a ouvir. Estamos a ouvir, faça favor. Devido a ter tido um problema com a ligação, tive que recorrer aqui a uma ligação do sindicato STT e, portanto, aparece aí a indicação convidado STT, mas é porque efetivamente eu não consegui aceder via Skype pelo link que foi enviado para a Comissão de Trabalhadores. Portanto, agradecer a marcação desta audiência e a rapidez com que a mesma foi agendada. Portanto, agradecer a todos os partidos presentes nesta comissão que aprovaram este requerimento do PCP, porque efetivamente estamos aqui a viver uma situação que nos deixa completamente preocupados. Portanto, está a ser rasgada uma bandeira que tínhamos hasteada com muito orgulho desde a criação da PT em 1994. Como disse o Jorge Félix do STPT, nunca tinha havido um único despedimento nesta empresa desde que foi criada com a fusão em 1994, a não ser por situação imputável ao trabalhador. E, portanto, todas as reduções de efetivos que foram feitas ao longo destes anos e que envolveu a saída de cerca entre os 15 e os 18 mil trabalhadores desde a fusão em 1994, foram sempre feitas em diálogo social e nunca através do despedimento. No início deste ano, no dia 3 de março, as organizações representativas dos trabalhadores foram chamadas a uma reunião onde o Presidente da Comissão Executiva anunciou que iria lançar um pacote de saídas antecipadas nos moldes que tinha sido feito já pela Altice em 2019 e naquilo que era feito no passado, através de suspensões de pré-reformas ou rescisões por mútuo acordo. Pré-reformas a partir dos 55 anos de idade, desde que tivessem 15 anos de antiguidade. Passado 15 dias, fomos chamados novamente e eles alargaram o pacote de saídas aos trabalhadores que tivessem 50 anos ou mais e 15 de antiguidade. E aquilo que sempre nos foi dito é que, quando questionávamos, o número de trabalhadores que poderiam sair seriam em linha com os que saíram em 2019, que foi 850 trabalhadores,
um pouco mais. Estranhamente, numa entrevista que saiu no Diário de Notícias, no dia 4 de março, do responsável da área dos recursos humanos, do Dr. João Zuquete da Silva, veio falar em a empresa precisava de reduzir 2.000 trabalhadores. Confrontado com essa situação, disse que não, isso não era bem assim, foi o jornalista. O que nós queremos dizer é que, potencialmente, com estas condições, poderá haver cerca de 2.000 trabalhadores da empresa que podem aderir. Inscreveram-se cerca de 1.640, não tenho aqui os números precisos, que estou a falar de cor. A empresa autorizou a saída de cerca de 1.100. 440 trabalhadores inscreveram-se no pacote de saídas e não puderam sair por decisão da empresa. Já agora, nós somos a Comissão de Trabalhadores da MEO, não é do Grupo Altice, é da empresa MEO S.A., que é a maior empresa ainda da Altice. Poderá deixar de ser, porque hoje já foi anunciado aí numa empresa subsidiária, que é a Intélcia, para os call centers, que vão passar 1.100 trabalhadores da Randstad para a Altice Portugal, portanto não vão criar nem mais um posto de trabalho, vão simplesmente transferir os trabalhadores que estão nos call centers da SFR da Randstad para trabalhadores a trabalhar nos call centers da SFR ao serviço da Intélcia Portugal. E, portanto, muito estranhamente fomos confrontados com isto do despedimento, ainda por cima quando houve esta oferta que não pôde sair, e foi dito até que um dos motivos era porque não houve a adesão que a empresa pretendia que houvesse ao pacote de saídas, quando houve 440 pessoas que não puderam sair. Portanto, há aqui muita informação que vem em zigue-zague conforme o interesse, o local e o interlocutor. Portanto, nós, confrontados com isto, ficámos muito preocupados, porque efetivamente esta empresa apresenta resultados a crescer, segundo aquilo que são os comunicados da Comissão Executiva, há 10 trimestres. Por favor, que vá terminando, que já ultrapassou o tempo, por favor. Eu vou já terminar, depois os colegas acrescentam o resto. Mas só para dizer, esta empresa apresenta resultados em crescimento, é líder em todos os segmentos de mercado. Esta administração tem sido loas à sua gestão. Há 10 trimestres seguidos. Ainda recentemente apresentaram resultados do primeiro trimestre deste ano e já em março, abril, apresentaram resultados em 2020 e toda a gente se lembra que vieram fazer grandes elogios aos resultados e, portanto, neste momento é completamente incompreensível esta situação. Ainda mais quando o argumento utilizado é porque tem uma regulação hostil e tem um governo que é conivente com a regulação hostil. Se há uma regulação hostil, se há problemas com a regulação, há os meios e os locais adequados para dirimir esses conflitos. Não é certamente pegando em cerca de 300 trabalhadores, 300 famílias, e usá-los como arma de arremesso contra os reguladores e contra o governo, para o despedimento. Ainda tem mais uma ronda depois. Sim, senhor. E, portanto, nós esperamos que os grupos parlamentares presentes, as entidades que podem ajudar estes trabalhadores, entendam que, no momento que vivemos, se uma empresa desta dimensão, com estas condições, faz um despedimento coletivo, sem ter que dar contas ao país onde recolhe mais de 2.000 milhões de euros de receita anualmente, o que dirão os outros empresários, o que dirão os outros setores que estão a passar pela dificuldade que não está a passar o setor das telecomunicações. Obrigado. Muito obrigado. De seguida, darei então a palavra ao Sindicato dos Quadros das Comunicações, ao Sr. Antonino Simões. Tem a palavra, Sr. Antonino. Muito obrigado. Agradeço que ligue a câmara, por favor. Sim. Peço desculpa que falhou aqui no meu início. Tenho a câmara ligada, mas penso que não estou a aparecer. Já está, Agora já está a aparecer. Agora já.
Queria agradecer a todos, mas, como disseram os meus colegas anteriores, há um conjunto de sindicatos, onde está o STPT, o Sintav, o Sinquadros e outros sindicatos que têm uma frente sindical. E como os sindicatos mais representativos dessa frente sindical é o STPT e o Sintav, o Sinquadros delega o nosso tempo nestas organizações, se não levarem a mal. Muito bem, muito obrigado. Passamos então ao sindicato seguinte, que tem o nome de 3 pessoas, parte do princípio que será o Sr. Vítor Narciso a falar, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações. Tem a palavra. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os presentes. Queremos agradecer também a iniciativa deste requerimento para a discussão de uma matéria tão importante. E é verdade, estamos a falar da Altice, uma empresa que quando veio para Portugal, já tinha um historial que era negativo, continua com um historial negativo e agora, como já foi dito, compararam uma guerra e estão a tentar fazer chantagem quer com as autoridades portuguesas, quer com o governo, reguladores, etc. Eu iria passar aqui ao meu camarada Paulo Gonçalves, que é o responsável pela frente de trabalho da PT, para continuar. Obrigado a todos. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, aos elementos das outras organizações sindicais. Dizer que este modus operandi da Altice já é conhecido entre nós. E, infelizmente, é uma situação infeliz por parte desta administração. Dizer que o Sr. Armando Pereira, quando chegou a Portugal, com a Altice, disse que não prometeu, as promessas valem o que valem, que nunca ia fazer despedimentos na Altice. Chegamos a este ano com 300 anúncios de despedimento. Lembrar que as rescisões por conta de mútuo acordo também são despedimentos negociados, mas os programas de pessoa que puseram as pessoas fora da empresa, negociado também, são eliminação de postos de trabalho, do qual a empresa em serviços, em alguns serviços, que é necessário continuar a fazê-los. Provavelmente, é uma pergunta que fiz à doutora Graça Rebouças numa das reuniões que tivemos, não quis responder, provavelmente vai ser contratadas pessoas de trabalho temporário para substituir os profissionais da Altice e o serviço não ser feito com a melhor qualidade e competência que infelizmente esses trabalhadores não têm, porque não têm informação também nesses prestadores. Depois, dizer que não podemos aceitar nem sermos condicionados, nem a chantagem que é feita por parte deste senhor Alexandre Fonseca, que é o presidente da Comissão Executiva, e o Dr. João Zucker, que está alinhado em todo este processo. Lembrar que eles estão um bocado chateados desde 2007, quando os servidores ganharam um processo de transmissão de estabelecimento e foi uma batalha ganha. Agora também temos que continuar esta luta para ganhar esta batalha. Sabemos que é difícil, mas nós não temos culpa, nem as organizações, muito menos os trabalhadores que fizeram o melhor durante o ano 2021 para que a Altice continuasse a manter os excelentes resultados que tiveram já no ano anterior, melhorando em 2020 e 2021, ainda está a superar já os resultados de 2020, levarem com este despedimento. Portanto, isto é um agradecimento por parte da administração. Os trabalhadores não têm culpa que a administração da Altice, por cartel de negócio de preços, tenham que pagar 84 milhões de euros de multa, que também já pagaram à União Europeia também uma multa de 125 milhões de euros. Não temos culpa que não souberam tratar do CIRES, porque era a responsabilidade da Altice tratar disso e mandar a responsabilidade para cima do governo, e também na regulação que eles dizem que é hostil, mas o regulador está a fazer o trabalho da regulação, tanto a autoridade da concorrência como o regulador, e, portanto, empurrar para cima do governo, para cima dos reguladores, a incapacidade de gestão que esta empresa tem
a falta de capacidade de gerir pessoas, porque estamos a falar de uma empresa que é uma empresa financeira e que não tem esta capacidade, não tem o conhecimento, o know-how do que é telecomunicações. E isto preocupa-nos, mas já teve dinheiro para gastar e comprar 10% da British Telecom, por exemplo, e, portanto, continuam-se a afundar. Quando chegaram a Portugal, já chegaram com um déficit de 19 mil milhões de euros e que hoje ultrapassa já os 30 mil milhões de euros e, portanto, estamos com esta empresa. Esta empresa é fundamental para a estratégia do país, é uma empresa que não devemos deixar cair, é uma empresa que tem as comunicações nacionais do Ciresp e ao qual a pressão que é feita, porque o investimento estrangeiro é bem-vindo. Não pode, é quem vem investir em Portugal, fazer esta pressão política, esta pressão sobre os trabalhadores e ter Já tanto ultrapassou os 5 minutos, agradeço que vá concluindo, por favor. E para terminar, é neste sentido que a gente, junto dos senhores deputados, junto dos partidos da Assembleia, tenham atenção à importância estratégica desta empresa e que sejam tomadas as medidas necessárias. E aqui é muito importante o papel do Primeiro-Ministro em assumir também aqui, se há consequências ou não, e tentar resolver este problema de despedimentos que está agora a acontecer. Obrigado por já. Muito obrigado. De seguida, tem a palavra o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual e tem a palavra o Sr. José Carlos Caetano. Obrigado. Ora, vivam. Muito boa tarde a todos. Obrigado por esta comissão, por podermos transmitir o nosso pensamento. Ou seja, já muito do que eu pretendia dizer já foi dito pelos outros representantes. Eu gostaria de dizer, para acrescentar um pouco mais posso acrescentar, é que se este despedimento for para a frente, não é? Vai ser aberta uma caixa de Pandora e, ou seja, a partir de agora será possível, uma vez que não existe motivo nenhum aparente que leve a que este despedimento possa ser feito, não é? Isto no futuro irá ser utilizado mais vezes. Estou convencido que a Altice vai utilizar esta figura, que é o despedimento coletivo, para se ver livre dos trabalhadores, que até agora tinha que ser negociado, não é? Ou seja, com custos maiores para a Altice, e que se isto for permitido, entre aspas, a partir de agora a Altice vai utilizar este meio. Para além disso, também gostaria de dizer que este meio também está a ser usado como uma forma de pressionar os nossos representantes, neste caso na Anacom, para conseguirem obter vantagens económicas na negociação do 5G. Ou seja, o que estes senhores estão a fazer é uma espécie de assédio empresarial aos nossos representantes. O que eles estão a dizer basicamente é: ou vocês mudam a vossa estratégia e facilitam-nos os processos de negociação, neste caso baixando possivelmente o preço, ou então a gente, como arma de arremesso, vamos despedir trabalhadores. Porque não existe base nenhuma, nem económica, nem tecnológica, que leve a que existam motivos para isso acontecer. Portanto, nós estamos a ser utilizados, os trabalhadores estão a ser utilizados como arma de arremesso político e económico, não é? Para tentarem tirar vantagens económicas no processo, no sentido de aumentar o lucro. Para além disso, se este tipo de procedimento vier a ser, digamos, utilizado, não é? Não nos podemos esquecer de uma coisa, é que a Altice vai se livrar, neste caso, de 300 trabalhadores, possivelmente, acredito que sejam trabalhadores já com bastantes anos de descontos, e isto vai encarecer, digamos, os custos da Segurança Social. Portanto, estes trabalhadores têm alguns direitos sociais, a Segurança Social irá ter que ajudar estes trabalhadores, não é? Ou seja, à custa dos fundos próprios da Segurança Social, ou seja, libertando estes senhores para que tenham mais lucro. E essas pessoas, com certeza,
irão ser substituídas por mão de obra menos qualificada, mais barata, com menos direitos, mais instável. Portanto, ninguém vai ganhar nada com isto e vai ser um mau precedente. Portanto, era só isto que eu tinha a acrescentar. Obrigado a todos. Muito obrigado. E de seguida terá então a palavra o Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual, que dispõe de um tempo adicional cedido por uma entidade anterior que cedeu tempo, portanto dispõe, se necessário, até 10 minutos. Tem a palavra o Sr. Manuel Gonçalves. Faça favor. Tem que ligar o microfone, não estamos a ouvir, Sr. Manuel. Agora sim. Agora sim. Ok. Faça favor. Então, em primeiro lugar, obrigado ao grupo parlamentar do PCP que solicitou esta audição e ao Governo que respondeu tão rapidamente para nos receber, bem assim como a todos os deputados aí presentes. Como nestas coisas, o problema do tempo é sempre uma complicação, portanto eu vou transmitir as notas um bocado telegrafadas daquilo que tenho para vos dizer. O tema que estamos a tratar é o despedimento coletivo na Altice. Podíamos esperar tudo desta administração, que nós já conhecemos bem, mas menos isto, menos um despedimento coletivo, mas ele aí está. Na nossa opinião, na opinião do Sintav, qual é o objetivo principal? É sacar dinheiro por todas as vias para o acionista. É disto que se trata. E um dos caminhos escolhidos tem sido a redução sistemática de efetivos. É disto que se tem tratado. A empresa é para vender, não temos dúvidas sobre isso. E quanto menos trabalhadores tiver, mais a empresa vale. Todos sabemos que é assim. Em 1994, quando se criou a PT, éramos 22 mil trabalhadores. Hoje a Altice tem cerca de 6.300. Portanto, podemos ver com qual tem sido a estratégia. Mas em maio terminou um processo que levou à saída de 1.100 trabalhadores. Processo de que eles apelidaram de Pessoa, se o Pessoa soubesse o que eles faziam e cá viessem, ajustava contas com eles. Mas, segundo o que sabemos, candidataram-se mais 400 e tal trabalhadores. E a empresa não os deixou sair porque dizia que faziam falta. Mas a contradição é esta, passado um mês já não fazem falta. E agora anunciam o despedimento de o despedimento coletivo de 300 trabalhadores. Claro que estes trabalhadores que saíram através da suspensão de contrato de trabalho, pré-reformas e, portanto, e rescisão por mútuo acordo. Mas estes 300 que eles agora anunciaram, portanto, é despedimento coletivo. E um dos objetivos é pagar muito menos, que é disto que se trata, porque conhecemos as condições em que saíam para a transmissão de estabelecimento, para a pré-reforma, para a rescisão por mútuo acordo. Por exemplo, na rescisão de mútuo acordo houve trabalhadores que receberam 80 mil, 90 mil, 100, 120 mil euros. E agora, o que é que a empresa faz? Acena-lhe com uma rescisão por mútuo acordo com menos de metade daquilo que deviam receberem e ao lado põe-lhe o papão do despedimento coletivo. E os trabalhadores, fazendo contas, sabem quanto é que podem receber por despedimento coletivo, dado que as alterações do Código de Trabalho do tempo da Troika ainda lá estão. Portanto, outro objetivo, e este ainda é pior, é mais cínico. O outro objetivo ainda é mais cínico que este, que é, na nossa opinião, utilizar os trabalhadores como arma de arremesso contra o Governo e contra a ANACOM. E para quê? Na nossa opinião, para o objetivo da Altice sacar o máximo de dinheiro com o projeto do 5G. O investimento do 5G é da empresa, da Altice, porque trata-se de uma empresa privada, não é do horário público. E é vergonhosa a campanha que o presidente da Altice tem feito, publicamente, não é de outra forma, é publicamente, contra o Governo e contra a ANACOM. Ainda na reunião com os representantes dos sindicatos da semana passada, quando nos anunciaram o despedimento coletivo, o presidente disse isto, criticou o Governo, disse que ninguém no Governo sabe nada do 5G, a única pessoa que sabia foi um secretário de Estado que saiu, de maneira que isto publicamente, diz que o ministro senta-se no cadeirão e diz que aí vem muitos milhões do 5G, isto é vergonhoso, mas foi dito assim. Na carta que o Presidente enviou a todos os trabalhadores, a todos, os 6.300, a anunciar o despedimento coletivo, está lá escritinho, bem claro, que o ambiente regulatório é hostil, a falta de visão estratégica do país
o contínuo e lamentável atraso do 5G como se fosse uma culpa do governo, a má gestão deste dossiê e só a má gestão, e é só má gestão porque não vai ao encontro dos milhões que eles pretendem, as múltiplas decisões da ANACOM, portanto, todos os trabalhadores receberam este documento e está lá escritinho. Isto é vergonhoso. O Presidente, quando confrontado na reunião que tivemos, com um dos únicos 2 despedimentos, porque desde que a Altice cá chegou, é que houve 2 despedimentos do setor, estas empresas têm mais, o setor tem mais de 100 anos e apenas houve 2 despedimentos coletivos, um na Cabovisão e outro agora na Altice. Então o argumento do Presidente em relação à Cabovisão disse que era uma questão de sobrevivência da empresa. Bom, mas na Altice não é uma questão de sobrevivência. Todos sabemos que não. Nós relembramos só alguns factos. Os milhões que a Altice recebeu com a venda das antenas. Os milhões que a Altice recebeu com a venda de parte da fibra óptica. Os milhões que já recebeu da venda do património, imóveis, e, portanto, históricos e simbólicos da empresa. Os milhões que recebeu recentemente com o negócio do Ciresp. Os 11 milhões que recebeu da União Europeia, através da Fundação e através da Altice Labs. E é estranho que nesta Altice Labs, através da qual eles receberam vários milhões, agora há 8 trabalhadores na relação dos despedimentos. Nós ainda, penso que a CT ainda não tem a relação nominal, mas já há 8 trabalhadores lá na Altice Labs que sabem que vão ser despedidos. E tudo isto somado, tudo isto que eles receberam somado, é mais do dobro, é mais de metade daquilo que a Altice pagou pela PT. Portanto, a questão não é económica, o problema não é económico. O problema é uma questão de sacar o máximo para o acionista. E, portanto, não tem empejo nenhum, nem escrúpulo nenhum, em tentar empurrar 300 famílias. A gente conhece, há trabalhadores que nos contataram que ou o marido está desempregado ou a esposa está desempregada, portanto, não tem empejo nenhum em mandar estas pessoas para casa. Portanto, de maneira que, neste contexto, a nossa posição Sintava é que nós, as ORTs, conjuntamente com o Governo, temos que conseguir travar este despedimento coletivo, porque não é um despedimento por outra razão que não seja política. Portanto, é isto que nós esperamos que os senhores deputados e o Governo, todos em conjunto, consigamos fazer para travar este despedimento coletivo. E por agora, tudo é obrigado. Muito obrigado. De seguida, então, teremos o Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Média e Serviços, através do Sr. Eduardo Colasso, a quem dou a palavra. Ora então, muito boa tarde. Penso que já me devem estar a ver e a ouvir. A ouvir, sim, faça favor. Ok, desde já, uma boa tarde ao Sr. Presidente e aos seus deputados presentes e agradecer a rápida resposta à nossa solicitação para conseguirmos expor estes acontecimentos que estão a acontecer na Altice. Eu vou tentar não me repetir porque já várias intervenções antes de nós aconteceram e basicamente já quase tudo foi dito. Eu só vou acrescentar e partilhar com vocês que depois desta situação anunciada na passada semana, durante esta semana os trabalhadores começaram a ser confrontados em entrevistas nos recursos humanos, entrevistas rápidas e teleféricas, em que os trabalhadores eram não convidados, mas os trabalhadores eram marcados o dia e hora para estar nos recursos humanos, onde eram informados, tão simples quanto isto. O seu nome está na lista dos despedimentos, temos uma proposta para fazer que não é negociada, ou aceita, ou depois sofre as consequências de ir para o despedimento e receber aquilo que tem por lei. Por isso, tem 3 dias para pensar e, como tal, pode sair. São basicamente entrevistas deste estilo, em que a pessoa, quando sai, fica bastante amedrontado. Não temos conhecimento que a CT tenha conhecimento dos trabalhadores envolvidos e que vão entrar no rol dos despedimentos e
como tal, há aqui qualquer coisa que não figura, nem está a funcionar corretamente. Sabemos é que o papão, desculpem a palavra, dos despedimentos, está a ser utilizado para pressionar os trabalhadores a aceitar um RMA que não é da vontade deles aceitarem, porque senão já o tinham confrontado no passado. E quando já alguns companheiros aqui do sindicato falaram em 6 mil e poucos trabalhadores dentro do Grupo Altice, devem ser poucos os trabalhadores que já não foram abordados por uma tentativa de rescisão por mútuo acordo, mas que no passado era da adesão voluntária. Nesta altura, ou aceitas assim e levas o valor que a gente quer dar, ou então, brevemente, vais para o despedimento. Hoje, no dia de hoje, isto foi a intervenção até durante esta semana, no dia de hoje já recebemos informação de trabalhadores da DAC a dizer que o teu nome está na lista de despedimentos, tu estás despedido, amanhã já não trabalhas, amanhã é dia 1 de julho, durante a próxima semana vais ser contactado pelos recursos humanos e pela tua direção para saberes o local onde deves deixar os computadores, porque a maior parte deles estão em teletrabalho, e como tal, depois poderás ir para uma decisão de rescisão amigável. Isto não é nada amigável, porque os trabalhadores, quando são confrontados com isto, ou aceitas o valor que eu te quero dar, ou levas o que está previsto na lei. Isto não é nada amigável, pelo contrário. Mais ainda, temos conhecimento, ainda não confirmado de forma oficial, que estes trabalhadores da DAC vão ser despedidos e já estão a decorrer 2 formações com algum número de trabalhadores, não consegui perceber ainda nem quantificar o número, da Intélcia, para depois este trabalho ser entregue à Intélcia e começar a ser feito pela outra empresa a nível de trabalho menos qualificado e menos remunerado, porque todos estes trabalhadores, pelo menos do conhecimento da parte do Sintelco, que estão a ser abordados, todos eles têm mais de 15 anos de casa e todos eles, ou quase todos, têm salários acima dos 1.000 euros. E para a empresa conseguir, porque tudo indica que vão entrar no campo da venda, quanto menos trabalhadores e com salários menos dispendiosos estiverem, se calhar a venda torna-se bem mais apetecível. E de salientar que no meio da tal reunião que os companheiros aqui já frisaram, o CEO ainda diz que o despedimento para este ano, já ultrapassou os para já, peço desculpa, porque... eu vou já concluir, era só muito rapidamente. O CEO, engenheiro Alexandre Fonseca, informa que para este ano são 300, para o ano se vê, e que isto é uma medida vantajosa para os trabalhadores. Nós, sindicato, perguntamos, um trabalhador despedido é vantajoso para ele? Como assim? E desde já concluo, desde já o meu muito obrigado. Muito obrigado. De seguida tem a palavra o Sindicato Nacional dos Quadros das Telecomunicações, o Sr. Ricardo Carvalho. Faça favor, Sr. Boa tarde. Creio que já me estão a ouvir. Vamos ouvir bem, faça favor. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. O TENSIC vem expressar a sua total indignação e com esta situação, que é sem precedentes, como já foi referido, numa empresa que também já é amplamente sabido que tem bons resultados operacionais, já financeiros não, porque muito dinheiro é enviado lá para fora, para a Europa, para a casa-mãe da Altice, para pagar FIIs de gestão que são absolutamente fora do normal. Mas tem bons resultados operacionais e por isso não há claramente uma justificação para um despedimento coletivo. Todos nós estamos a começar a perceber que isto é uma motivação política para utilizar os trabalhadores para tomarem esta medida contra eles numa primeira instância e chegar ao poder político numa segunda instância. O poder político claramente tem de tomar uma posição para mostrar que é inconcebível esta forma de agir junto dos trabalhadores e junto de Portugal como um país, porque é disso que estamos a falar,
Este processo tem de ser travado antes mesmo de ser posto em prática, tal como no passado já se fez no conhecido processo das transmissões, diversas ações e foi travado. Agora também hoje se é dado um sinal claro daquilo que Portugal não aceita que seja feito. Se permitirmos que este balão de ensaio que está agora a ser tentado vá avante, o futuro de todos os trabalhadores da Altice Portugal está em causa. E Portugal tem de mostrar que não está a saque destes fundos financeiros internacionais. É disso que temos que falar. E já agora também, indo a casos mais concretos, como estava também a falar o meu colega anterior, é assim, foi dito que seriam departamentos inteiros que seriam alvos de despedimento. E não são. Sabemos que estão a ser apontados a dedo colaboradores. Não vão os departamentos inteiros ser despedidos. São pessoas que já foram escolhidas anteriormente e que estão a ser vítimas de assédio. Está-lhes a ser dito que ou aceitam já a rescisão por mútuo acordo ou levam valores de indenização que estão até a ser dados valores, vamos dizer que estão enganados, mas não estão enganados. São valores que estão deflacionados propositadamente para o trabalhador nem saber com o que é que pode contar e estão a dar indicações às pessoas que já nem precisam de ir à empresa, que a partir da manhã ou depois da manhã, tal como o colega disse, já não é preciso ir à empresa. Eles não disseram que sim, não foram despedidos, mas pelo simples não, eles já dizem às pessoas para nem sequer aparecer na empresa. Basicamente, para não vos ter no tempo, era isto que nós gostaríamos de dizer para já e agradecer a vossa atenção. Muito obrigado. De seguida, dar uma informação de que o Sindicato Independente dos Trabalhadores da Informação e Comunicação não teve disponibilidade para participar nesta hora e nesta audição. O Sindicato Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas, os serviços não conseguiram contactar. E, portanto, para concluir esta audição, vamos passar a palavra ao Sindicato das Comunicações de Portugal e dou a palavra ao Sr. Luís Rijo Fernandes. Tem a palavra. Boa tarde. Cumprimentar o Sr. Presidente. Obrigado. E, através do Sr. Presidente, cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados presentes. O SICOMP, que integra a União dos Sindicatos da Altice, tem um lema neste processo. Despedimento coletivo, não, não e não. Fomos surpreendidos no passado dia 22 e fomos todas as organizações sindicais pelo anúncio da intenção, através do Presidente do Comitê Executivo da Altice Portugal, de despedir até 300 trabalhadores. Temos hoje a informação, e é uma informação que tem minutos, tem horas, durante a tarde, na DOS, que é a Direção de Operações e Serviços, a ISDAC, como já aqui foi dito pelo meu colega Eduardo, os trabalhadores foram contactados pelas chefias intermédias, uns como em Faro e em Lisboa, no sentido de não se apresentarem mais ao serviço e entregarem os equipamentos que têm na sua posse da empresa, como é o caso dos portáteis, e outros, como em Leiria, foi-lhes dito que estavam na lista de 132 trabalhadores dessa direção para serem despedidos. Outros estão a ser confrontados com uma agressividade tal, em termos de relações de recursos humanos, de terem 2, 3 dias para poderem decidir se aceitam ou não a rescisão amigável ou se optam pelo despedimento coletivo rapidamente a ser desencadeado. Dizer aqui que neste processo de despedimento coletivo a organização mais importante é a Comissão de Trabalhadores. É ela que tem que receber informações, é ela que tem que pedir informações, é ela que tem que negociar, juntamente com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que faz aqui um papel de mediador, conciliador, mas também um papel fiscalizador, sendo que todas as organizações sindicais devem estar atentas em tudo aquilo que interfere com os trabalhadores, os seus associados e os trabalhadores em geral. Não se entende como é que a Altice Portugal, que desde 2019 disse ter invertido os resultados negativos anteriormente verificados e passou a ter resultados francamente positivos, mesmo durante o período da pandemia, 2020 e agora o primeiro trimestre de 2021. Apresenta resultados sempre em crescendo. No primeiro trimestre de 5,5% comparativamente com o período homólogo do ano transato.
Como é que a empresa que, pela voz, em julho de 2015, após a Altice ter adquirido a ex-Portugal Telecom, pela voz do acionista português, Sr. Armando Pereira, diz que não vai nem nunca permitirá despedimentos coletivos. Mais tarde, ao fim de 3 anos, em 2018, o administrador com o pelouro dos recursos humanos, engenheiro João Zucte, reafirma essa intenção e agora, porque se diz haver uma guerra regulatória, isto é, estar a empresa Altice Portugal em discordância com a ANACOM, a Autoridade da Concorrência, dizendo inclusive que estas duas entidades têm a conivência, o beneplácito do Governo, depois de 2 programas PSOA, um em 2019 e outro no início deste ano, 2021, em que saíram muitos trabalhadores, em 2021 1.100, têm a necessidade de proceder autoritariamente, agressivamente, de uma forma unilateral ao despedimento de 300 trabalhadores. Isto é incompreensível. Não é possível e por isso pedimos a vossa compreensão, a vossa ajuda para que todos juntos consigamos fazer demover a Altice Portugal desta gravidade que está a tentar atingir a generalidade dos trabalhadores que tem no seu seio. Senhor Presidente, senhores deputadas e senhores deputados, muito obrigado. Muito obrigado. Terminada esta fase das intervenções iniciais, das 9 intervenções iniciais, passamos então à primeira ronda, onde cada grupo parlamentar terá 3 minutos, com a seguinte ordem. A primeira intervenção caberá ao PCP e ao deputado Bruno Dias, uma vez que o requerimento é do PCP. Depois, a segunda intervenção será do PSD e será a senhora deputada Carla Barros. Terceira intervenção do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Depois a quarta intervenção do Bloco de Esquerda, a deputada Isabel Pires. E a quinta e última intervenção do PAN, o Sr. Deputado Nelson Silva. Estamos de acordo? Portanto, cada deputado disporá de 3 minutos e sabem, e façam favor então de... Eu peço desculpa, temos aqui uma entidade adicional das que não tinha sido possível contactar, que entretanto conseguiu entrar e pedia-vos então que ouvíssemos a esta entidade, que é o Sindicato Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas, o Sr. Luís Carvalho. Não tem objeções, então vamos ouvir esta entidade. Faça favor, Sr. Luís Carvalho. Boa tarde a todos. Eu não sei se conseguem ver. Sim. Sim, tem que ligar a câmara, por favor. Já liguei. Faça favor. Boa tarde a todos. Uma das coisas que eu sei que já foi quase tudo dito, a nossa intervenção é também mais para aligerar e reforçar a situação de que todos, grande parte dos trabalhadores que hoje estão a ser convidados a irem-se embora, e é triste que a seguir sejam convidados a trabalhar para a Altice através de outras empresas. Ou seja, afinal fazem falta. E muitos querem-se ir embora e não estão a deixar porque fazem falta. Também daqui o que é que ficamos? Querem que as pessoas saiam ou não querem que as pessoas saiam? E este pedimento coletivo, para nós, é uma vergonha e acho que deve-se tomar alguma atitude, especialmente perante o Governo. O Governo é que neste momento poderá fazer alguma coisa ou não, mas poderá participar nessa decisão e na solução deste problema. Quero agradecer a todos, aos seus deputados e toda a gente que está presente neste debate, a colaboração. Muito obrigado. E agora sim, então passaria, tal como anteriormente referi, passaria a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo deputado Bruno Dias, do PCP, que é autor deste requerimento, a quem dou de imediato a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu quero começar por dirigir uma primeira palavra por intermédio das organizações representativas dos trabalhadores da PT, uma primeira palavra por intermédio destas organizações a todos os trabalhadores que estão confrontados com esta operação de repressão, de chantagem que a Altice está a desencadear contra os trabalhadores da empresa.
E esta palavra de solidariedade é também, digamos, o ponto de partida para uma iniciativa que nós tomamos nesta Comissão Parlamentar no dia 23 de junho, e, portanto, é por isso que esta audição se realizou e se realiza, é por isso que as organizações dos trabalhadores estão aqui a transmitir esta denúncia e esta realidade que está a acontecer com os trabalhadores da empresa na sequência do anúncio que foi feito pela administração. Aliás, a esse propósito, há certos detalhes que só por si também são esclarecedores e significativos. E já agora pedia-vos também alguma nota e alguma informação sobre a forma como, no dia 22 deste mês, na semana passada, a administração convoca as estruturas representativas dos trabalhadores, mas antes que essas reuniões estivessem realizadas, já estava a administração a enviar o anúncio do despedimento coletivo de uma forma generalizada. E, portanto, quando nós verificamos, pelas intervenções que já foram feitas, de uma forma muito clara, que estamos perante um despedimento coletivo político, e é essa a expressão que utilizamos também no requerimento que apresentámos no dia 23, ou seja, logo no dia seguinte ao anúncio da administração em relação a esta situação, e a arma de arremesso, que também é uma imagem que nós também podemos usar, a de usar os trabalhadores como reféns num conflito aberto contra o Estado português e contra as instituições do Estado. Não apenas o Governo, a Assembleia da República, o regulador, mais do que uma entidade reguladora, pelos vistos, porque é a ANACOM, é a Autoridade da Concorrência, e, portanto, dentro desta operação que tem claramente estes objetivos políticos, visando o Estado português e as instituições do Estado, coloca como arma de arremesso, como reféns, como escudo humano, os trabalhadores da empresa, que, como já aqui foi dito também, ao longo dos anos, foram sendo confrontados com sucessivos processos de destruição de postos de trabalho, que normalmente resultavam na subcontratação, muitas vezes dos mesmos trabalhadores que saíam da empresa e que estavam confrontados com situações de maior precariedade, de mais degradação dos direitos, das condições de trabalho, etc. E, portanto, queria colocar aqui uma questão que tem a ver com a necessidade de enfrentar esta operação de chantagem e de repressão da empresa. Hoje mesmo, no plenário da Assembleia, o PCP agendou e debateu as propostas de alteração ao Código do Trabalho que têm a ver com aquilo que foi mencionado, que é a questão do despedimento coletivo e aquilo que a lei prevê de prejudica e que penaliza os trabalhadores, mas a questão central que colocamos é a resposta que está a ser dada e que também foi dada em 2017, 2018, e foi uma batalha que novamente tem que merecer a mobilização e o toque a reunir de todos aqueles que querem defender o emprego com direitos e o interesse nacional e a própria soberania perante multinacionais que, pelos vistos, mais uma vez pretendem ditar a sua lei e criar um regime próprio por cima dos Estados e por cima das leis de cada país. E é por isso, naturalmente, que não podemos deixar de convocar esta audição e agradecer mais uma vez a intervenção das organizações. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. De seguida, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, em representação do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados e uma saudação especial a cada um dos intervenientes nesta audição representativa aqui dos trabalhadores da Altice. Da parte do PSD, naturalmente que nós lamentamos muito esta situação que os trabalhadores da Altice estão a viver. Consideramos que todas as empresas em determinados momentos sofrem processos ou têm de sofrer processos de reestruturação e muitas vezes esses processos de reestruturação para a própria sobrevivência da empresa passa por despedimentos coletivos. Esta empresa é uma empresa muito importante de um setor estratégico nacional e, portanto, que nós não podemos descurar o que aqui se está a passar. Naturalmente que este conceito de despedimento coletivo de cariz político é
um conceito muito difícil de aferir e de nós chegarmos a alguma conclusão, no fundo, que venha a impedir que esta situação ocorra. Uma coisa é depois os tribunais, mais tarde, virem aprovar a ilicitude do despedimento coletivo. Esse é um caminho. Agora, a questão do despedimento coletivo de cariz político, não podemos também estar a alimentar falsas expectativas aos trabalhadores que aqui, pela via do Parlamento, nós vamos conseguir, a uma entidade privada, evitar este despedimento. Não podemos, no entanto, deixar de fiscalizar a ação do Governo e a atitude que o Governo tem, e temos direito de conhecer o que é que o Governo tem feito junto da empresa, ou que conhecimento é que o Governo teve previamente desta situação da empresa, de forma a evitar o que hoje, ou nestes dias, temos vindo a assistir ultimamente. E, portanto, da parte do PSD, eu tenho uma pergunta e um compromisso. A pergunta aos senhores representantes dos trabalhadores é perceber se, durante este período, se têm solicitado, porque falaram aqui em questões de assédio, se têm solicitado a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho. Se sim, como é que têm decorrido esses processos e essa atuação da Autoridade para as Condições de Trabalho? E depois, a outra parte, é a parte do compromisso, é que perante estes representantes dos trabalhadores, o PSD compromete-se a questionar o Governo sobre as diligências que tem feito e se pretende, sobre o assunto, tomar alguma decisão ou alguma interferência, dentro das limitações que todos sabemos, junto da Altice. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. De seguida, tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Oliveira. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial aos representantes dos trabalhadores da Altice e neles também cumprimentar todos os seus trabalhadores que certamente neste momento vivem uma situação complicada. É difícil perceber-se que uma empresa que tenha ou que diz ter a pretensão de despedir 300 trabalhadores, quando vê uma greve marcada, aquilo que diz é que está disposta a despedir 300 trabalhadores, mas também está disposta a aumentar salários para o próximo ano. Isto é sempre aquela questão para tentar desmobilizar aquela que seja a luta dos trabalhadores, embora acredite que isso não seja, ou pelo menos que não consiga esse seu objetivo e, portanto, solidarizar-me com os seus representantes e com os seus trabalhadores. Aquilo que ouvimos e que agradeço também as informações que aqui foram dadas é um profundo lamento, ou seja, de que daqui uma discussão, de que uma discordância, que um debate que possa acontecer, neste caso com o regulador ou mesmo com o Governo, não é? Utilizem trabalhadores como um escudo ou como uma muralha ou até como um alibi para reforçar a sua posição. Aquilo que tem ou que terão do Partido Socialista, para além da nossa solidariedade, é mesmo um compromisso de atenção e junto também daquelas que são as nossas limitações na Assembleia da República, mas junto do Governo, evidentemente, questionar, perguntar o que é que foi feito, se algo foi feito e o que é que poderá ser, evidentemente, para proteger aqueles que são os direitos dos trabalhadores e, mais importante do que isso, tentar-se fazer tudo para que estes postos de trabalho sejam mantidos, porque é importante. A Altice é uma empresa importante e estratégica para o país, mas estes empregos são altamente estratégicos e altamente importantes para estes trabalhadores e por isso tudo faremos para que a manutenção destes postos seja uma realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queremos saudar todos os representantes das organizações representativas dos trabalhadores que estiveram aqui hoje presentes e também a luta que os trabalhadores da PT, MEO, Altice têm feito e que agora também se irá agudizar com toda a certeza, considerando o anúncio que foi feito do despedimento. E, de facto, aqui o Bloco de Esquerda já endereçou também uma pergunta escrita ao Governo, sem prejuízo de haver também possibilidade de questionar o Governo diretamente em futuras audições sobre esta matéria, porque consideramos que, de facto, o anúncio deste despedimento configura aqui problemas gravíssimos. Já referiram, praticamente todas as organizações representativas já o referiram aqui, a empresa, em primeiro lugar, deu um compromisso em 2015 de que não haveria despedimentos. Durante o último ano, até há poucos meses atrás, ou até há poucas semanas atrás, o discurso era de que os resultados continuavam e continuam a ser positivos e que a empresa representa para o PIB português um valor muito importante, num setor absolutamente estratégico para a economia de qualquer país e, portanto, esse discurso esbarra e é completamente contraditório com qualquer argumentação que se queira utilizar do ponto de vista económico ou de dificuldade económica da empresa para justificar o despedimento coletivo de 300 trabalhadores. E, portanto, isso leva-nos à justificação que a própria empresa utilizou para este despedimento. E aí sim é que o problema gravíssimo aqui se encontra e, de facto, estamos perante uma atitude que não é, infelizmente, nova. Ou seja, toda esta questão e esta alegada justificação com o ambiente regulatório hostil, a questão do atraso no leilão do 5G, a má gestão desse dossiê, decisões da ANACOM e de outras autoridades, de outras entidades reguladoras e do próprio Governo, só não tem visto estas declarações quem não quer ver, porque o CEO da Altice tem-nas feito de forma muito pública e muito clara há muitos meses. E, portanto, isto é um culminar de um processo de chantagem por parte desta administração que está a culminar com aquilo que ninguém pode aceitar, que é utilizar os trabalhadores, utilizar a vida de 300 famílias para aumentar essa mesma chantagem, seja sobre o regulador, seja sobre o Governo, seja sobre qualquer outra entidade. E isso sim é que é de facto matéria que o Parlamento tem que acompanhar, deve acompanhar, que o próprio Governo tem que se pronunciar do nosso ponto de vista e, portanto, tem que ser aqui percebidas quais é que são as formas que o Governo tem, em primeiro lugar, como é que está a analisar esta matéria, por isso é que questionámos o Governo e de que forma é que vai combater esta mesma situação, porque esta aparente contradição do discurso da empresa é só mesmo isso, é aparente, não é? Porque uma empresa que tem, e vou terminar, Sr. Presidente, uma empresa que tem um histórico vindo em outras empresas que deteve no estrangeiro também de métodos semelhantes de despedimentos coletivos, a forma como ao longo dos últimos anos tem feito uma pressão tremenda sobre os trabalhadores para a redução ainda maior do número de trabalhadores, a criação de várias empresas, ou seja, a destruição daquilo que era o desenho das empresas da PT para uma reestruturação onde cria várias outras empresas, onde vai colocando trabalhadores em situação mais precária, tudo isto era fácil de verificar qual é que é o tipo de atitude desta empresa e, portanto, deixar para terminar, Sr. Presidente, o compromisso que, de facto, da parte do Bloco de Esquerda, vamos não só continuar a acompanhar esta situação, como ativamente em solidariedade com os trabalhadores e tudo faremos para que esta situação não veja o fim que está agora previsto, que é a destruição de 300 postos de trabalho e também as consequências que isso terá para as suas famílias e, portanto, deixar aqui essa nota também de solidariedade e de luta que iremos ter que continuar a ter. Muito obrigado, Sra. Deputada. De seguida, para concluir a ronda pelos grupos parlamentares, dou a palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por agradecer a disponibilidade dos sindicatos para esta audição.
De facto, quem tem acompanhado, e tal como a deputada Isabel Pires acabou de referir, quem tem acompanhado esta situação e esta posição da Altice não é surpresa para ninguém. Tem havido uma posição de constante desafio, quer ao regulador, quer ao próprio Governo e ao próprio Estado português. Tem havido também tentativas claras de manipulação do poder político por parte da Altice, ou seja, quando de repente existe esta nota de despedimento coletivo, claro que não surpreende ninguém. Mas o facto de não surpreender ninguém não significa que tenhamos todos de aceitar este tipo de situações de forma impávida e serena. De facto, e eu aqui concordo com algo que a deputada do PSD referiu, que temos que ter também muita responsabilidade naquilo que é as expectativas que se dão aos trabalhadores e os sindicatos sobre aquilo que o Parlamento pode ou não fazer na resolução desta situação. De facto, isso é verdade. Podemos, sem dúvida alguma, fiscalizar as diligências que o Governo irá efetuar para a melhor resolução deste problema e, obviamente, no sentido de estas 300 famílias não ficarem sem um rendimento. Agora, no entanto, como poder legislativo que somos, também poderíamos não ter chumbado, há coisa de hora e meia atrás, iniciativas que visavam, pelo menos, a revogação de uma norma que castra os direitos dos trabalhadores na impugnação do despedimento coletivo. E através deste muro de gelo de Partido Socialista e direita, infelizmente, não vamos conseguir, ou não fomos capazes de avançar na revogação desta norma injusta e que tem uma constitucionalidade muito duvidosa. Por isso, sim, podemos fiscalizar sem dúvida, mas também podemos precaver este tipo de problemas, porque este chumbo, a única coisa que faz é continuar a dar cobertura a este tipo de táticas que não são só de chantagem ao Estado português e ao regulador, mas também são táticas meramente comerciais, porque, como foi referido aqui, e bem, por um membro destas organizações, que infelizmente não me recordo do nome, mas disse bem que, obviamente, que temos uma empresa que tem rendimentos e lucros interessantes e que tem uma folha salarial bastante reduzida no momento da venda, obviamente vai tornar uma venda da Altice, uma venda destas empresas, muito mais atrativa. Mas, obviamente, isso também é utilizar os trabalhadores como mero apontamento numa tentativa de venda comercial, numa tentativa de valorização comercial por parte da empresa. O que, obviamente, nos deverá e deveria preocupar a todos. Vou já terminar. Depois, eu tinha aqui uma questão muito simples para fazer, mas, entretanto, já diversos intervenientes dos sindicatos já responderam, que eu ia perguntar se neste processo de despedimentos coletivos se têm existido ou se estão a começar a existir táticas intimidatórias e predatórias por parte da Altice para possíveis rescisões por mútuo acordo, mas já todos ouvimos que de facto tem existido e da parte do PAN nós também cá estaremos para continuar aqui a tentar revogar este tipo de problemas nos despedimentos coletivos e também para fiscalizar as diligências que o próprio Governo irá efetuar. Obrigado. Muito obrigado. E agora, para concluirmos a primeira ronda, darei 2 minutos a cada um dos sindicatos e entidades que fizeram a intervenção inicial, 10, e tem 2 minutos cada um, e por isso, como são muitos, eu peço que não ultrapassem os 2 minutos, no fundo é para responder às questões que foram colocadas. Vou colocar pela mesma ordem que fizeram as intervenções iniciais, começando pelo Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice de Portugal, e dou a palavra ao Sr. Jorge Félix. 2 minutos, por favor. Agradeço que ligue o microfone, Sr. Ok, já está. Ok, essencialmente ficamos satisfeitos com a posição da generalidade dos representantes dos grupos parlamentares na sua decisão de
essencialmente, e no nosso pensamento, saber o que é que o Governo vai fazer. Nós estamos extremamente preocupados, tão bem como nós, os senhores, sabem que estas situações, do ponto de vista psicológico, são devastadoras. E temos já situações dramáticas de trabalhadores extremamente desorientados com esta situação, porque não esperavam. Ninguém estava à espera de uma coisa destas, nesta altura, da forma que está a ser feita. E daqui a necessidade urgente de ação. E a ação dos senhores junto do Governo vai ter muita força, com certeza. E é isso que nós queremos. Pedimos uma audiência ao senhor Primeiro-Ministro, como chefe do Governo, para que ele nos esclareça, afinal, quais as responsabilidades que o Governo possa ter na situação criada para a Altice Portugal, que se sente tão mal no nosso país relativamente aos próprios reguladores e, essencialmente, que o Governo de Portugal, estando em causa, como já disseram os senhores deputados, os próprios interesses de Estado, e estando, essencialmente, num setor, sem minorizar mais nenhum outro setor, estando num setor de grande importância do ponto de vista estratégico, económico e desenvolvimento do ponto de vista tecnológico, o Governo não pode ficar calado. O Sr. Primeiro-Ministro não pode ficar calado. E os senhores representantes dos grupos parlamentares, da direita à esquerda, não podem ficar calados, à espera que o Governo diga alguma coisa ou que a Altice vá por diante com estes experimentos. Estamos preocupados. Gostaríamos de evitar qualquer situação de problemas, quer do ponto de vista psicológico, quer de alguma precipitação dos trabalhadores, que pode acontecer, mas se isso acontecer, nós responsabilizamos claro e inequivocamente a Altice por tudo o que possa acontecer em termos de saúde ou em termos psicológicos a qualquer dos trabalhadores. Obrigado. Muito obrigado pelo cumprimento do tempo. Passo de seguida a palavra à Comissão de Trabalhadores do Grupo Altice. Sr. Francisco Gonçalves tem a palavra. Ora, mais uma vez os meus agradecimentos e desculpe este preciosismo e esta correção, Comissão de Trabalhadores da MEL. Nós não representamos as empresas todas da Altice, porque somos a Comissão de Trabalhadores da MEL SA e, portanto, este despedimento coletivo, como já foi visto, até pode abranger outras empresas, nomeadamente a Altice Lab, e ainda não sabemos qual é a informação que nos vai ser comunicada, mas aquilo que foi dito aos trabalhadores é que ainda hoje ia ser enviada à Comissão de Trabalhadores da MEL a comunicação formal, sabendo eles que havia esta audiência. Não sei como é que eles estão a pensar comunicar ainda hoje esse formalismo e cumprir esse formalismo da comunicação do despedimento laboral. Não perdendo muito tempo, porque somos muitos e o tempo é escasso, só dizer mais duas coisinhas, se me for permitido. Primeiro, esta empresa já em 2017, num processo muito duro, primeiro de colocar trabalhadores sem funções, depois de uma transmissão de estabelecimento, teve um acompanhamento da Autoridade para as Condições de Trabalho que levou a que em agosto de 2017 saísse um relatório a acusar a Altice de assédio estratégico e a aplicar-lhes contraordenações no valor de 5 milhões de euros. Portanto, é a mesma Altice, não é um lobo por vestir uma pele de cordeiro, não deixa de ser lobo. Agora, independentemente e sabendo as competências dos senhores deputados e da Assembleia da República, da Comissão que nos está a fazer esta audição, também temos consciência que os representantes do povo português na Assembleia da República também têm um papel na condução daquilo que é o país que todos gostamos e que todos queremos que seja melhor, ande para a frente e para nós cá vivermos. Só dizer que isto está a transformar-se num faroeste laboral novamente. E nós, respondendo à senhora deputada do PSD, ultimamente não temos feito muitas solicitações de intervenção à ACT. Agradeço, por favor, que conclua. Vou mesmo concluir. Não temos feito muitos pedidos de intervenção à ACT, mas vamos ter que começar a fazer. E só para responder ao senhor deputado do PAN sobre táticas predatórias e pressão psicológica. Está a ser dito hoje aos trabalhadores que eles, a partir de amanhã, ficam sem funções, têm que estar na empresa para entregar a viatura, trabalhadores operacionais, e ficam com dispensa de assiduidade, sem trabalho atribuído, até serem despedidos. Se isto não é pressão psicológica, se isto não é táticas predatórias, não sei o que é. E, portanto, peço encarecidamente
aos senhores deputados e aos grupos parlamentares que representam, que nos ajudem na denúncia desta situação, na denúncia neste sentido, que ajudem-nos para que a ACT também intervenha no terreno, porque um processo de despedimento coletivo não pode passar por uma fase em que se diz: tu amanhã vens cá entregar o carro, ficas em casa e a gente não te dá mais trabalho e depois logo se vê. Obrigado e peço desculpa ter passado o tempo. Muito obrigado. De seguida, eu penso que não está na reunião, mas de qualquer maneira questiono se o Sindicato dos Quadros das Comunicações está alguém online. Já delegou, já passou à fase seguinte, portanto passo a palavra então ao Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações. Não sei quem vai usar a palavra, mas seja quem for, tem a palavra. São 3 pessoas, usará da palavra quem bem entenderem, façam favor. Tem que ligar o microfone, por favor, Sr. Narciso. Liguei, mas isto é... agora está-se a ouvir. Está-se a ouvir bem, faça favor, está-se a ouvir. Ficou claro deste debate que isto é efetivamente chantagem. Chantagem, que estão ali a utilizar os trabalhadores como reféns, como se se tratasse de algum ato terrorista em qualquer país, deste mundo, digamos assim. A Altice é uma empresa privada, mas Portugal é um Estado de Direito. E sendo um Estado de Direito, as empresas privadas, principalmente aquelas que têm serviços que são serviços essenciais, como é o caso da Altice, têm que responder pelo serviço que prestam, e o Estado tem a obrigação de fazer cumprir. Já houve aquela questão de titubear, digamos assim, relativamente ao silêncio. Mas agora não vemos até agora não vimos nenhuma iniciativa por parte do Governo para tentar esclarecer a situação ou para tentar esclarecer ou resolver a situação. E isto parece-nos grave. É verdade que não é a Assembleia da República que vai resolver esta questão. E quando nós dizemos que pedimos, entre aspas, aos grupos parlamentares, aos partidos políticos que intervenham no sentido de haver aqui alguma coerência no meio disto tudo e de não haver atropelos à lei e às pessoas, e aos cidadãos e aos trabalhadores. E, por outro lado, é preciso não esquecer que esta questão do despedimento coletivo na Altice não é novo, mas nós vamos assistir nos próximos tempos em empresas do setor das comunicações e telecomunicações, eventualmente não a despedimentos coletivos, mas a despedimentos seletivos. E estou-me a referir se o próprio Governo, o Ministério da Segurança Social e Trabalho, continuar a insistir relativamente ao Estatuto dos Trabalhadores dos CTTs, da Caixa Geral de Apresentações, e passá-los para a Segurança Social. Isto vai se repetir também noutra empresa que é... Já passou muito tempo, agradeço que termine, por favor. Sim, Sr. Presidente, já. Nós agradecemos a todos as pessoas que tiveram. Relativamente à ACT, só para terminar, relativamente à ACT, nós agora podemos atuar, mas a ACT não está dotada também dos meios necessários para poder fazer o seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Eu descuidei-me aqui no tempo, estava a olhar para os 3 minutos e era 2. De seguida, tem a palavra o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual, o Sr. José Carlos Caetano. Tem a palavra. Obrigado. Eu gostaria
frisar aqui mais, esclarecer aqui mais alguns assuntos, ou fortalecer esses assuntos. O que estamos aqui a falar é da intenção da Altice, porque é da intenção que se trata, porque ela não comunicou formalmente à Comissão de Trabalhadores o nome dos trabalhadores, ou seja, aquilo que era suposto ser feito, não é? Portanto, aquilo que está a acontecer agora é uma intenção, eles comunicaram uma intenção. E qual foi a base dessa intenção? A base dessa intenção foi uma alegada reestruturação, isso foi feito um comunicado pelas FIAs, não é? Numa alegada reestruturação. Só que todos nós já aqui andamos há muitos anos, nós trabalhadores da MEL, e já conhecemos N reestruturações. Portanto, mas isto não teve nada a ver com reestruturações, porque a nível organizacional, desde que foi comunicada esta reestruturação, não houve absolutamente nenhuma alteração organizacional desta empresa. O que houve foi a comunicação da intenção do despedimento coletivo. E o que é que acontece? O que acontece é que neste momento, como é uma intenção, a Comissão de Trabalhadores não sabe o nome dos trabalhadores, não sabe o número dos departamentos, o que é que vai acontecer. O que eu sei neste momento, o que nós sabemos, é que existem muitos trabalhadores dispersos, que não pertencem ao departamento A, B ou C, ou seja, que estão a ser convocados para nos recursos humanos, para lhe ser oferecido, ao fim e ao cabo, dinheiro para sair. Portanto, o que está a acontecer neste momento a esses trabalhadores, oficialmente, para mim, é uma situação de assédio moral. Ou seja, ninguém sabe o nome das pessoas, ninguém sabe quais são os departamentos, ninguém sabe nada. O que está a acontecer é, chega-se ao pé dos trabalhadores, não sabe se são 300, se são mais de 300 neste momento, e diz, meu amigo, tem 3 dias para decidir. Eu concluo já. Basicamente era isto que eu queria frisar. É que não se sabe, como não se sabe o número, nem os departamentos, a empresa neste momento assedia quem quer. E com o número que quiser. Em relação à pergunta da deputada do PSD sobre a intervenção da ACT, eu posso dizer que está muito atrasada. A nível pessoal também tem uma situação relacionada com o assédio, está muito atrasada, e a empresa sabe isto perfeitamente, ou seja, devido à pandemia, devido ao facto da ACT não poder atuar, possivelmente por ter poucos meios e devido às condições da pandemia, a empresa faz o que quer porque sabe que a ACT não tem capacidade de fiscalidade. Pronto, basicamente era isto. Agradeço a atenção. Muito obrigado. E de seguida tem a palavra o Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual, Sr. Manuel Gonçalves. 2 minutos, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Também de uma forma telegrafada, só referir a alguns aspectos. Relembrar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado, que, de facto, quando a administração convocou os sindicatos às 2h30 da tarde para nos transmitir aquilo que tinham decidido, tinha reunido com a Comissão de Trabalhadores ao meio-dia, e ao meio-dia e 12 os trabalhadores tinham todos este documento da sua posse. E quando o Presidente foi questionado por esta atitude, a resposta foi esta, uma resposta interessante. É que enviou primeiro aos trabalhadores pelo respeito que tem pelos trabalhadores. Como é possível ter um descaramento destes, dizer que é por respeito que tem aos trabalhadores ou anunciar aos trabalhadores o despedimento coletivo? De facto, é disto que se trata. Outro aspecto que foi focado também, portanto, a redução de efetivos, por um lado é uma redução de efetivos, mas, por outro lado, aumentam os trabalhadores nos empreiteiros, por exemplo, trabalhadores na Viatel, da Visabeira, de outras empresas de trabalho temporário, a trabalhar para a MEL, para a Altice, se quisermos, todos a receber praticamente o salário mínimo nacional. Por isso querem mandar embora os que cá estão para pagar o salário mínimo nacional. É que não nos podemos esquecer de um aspecto, senhores deputados. O dono da Altice, o Sr. Draghi, quando comprou uma empresa nos Estados Unidos da América, disse isto, que não gostava de pagar salários e quando tinha que pagar, pagava ao mínimo. Portanto, aqui está definido o tipo de capitalismo que temos. Em relação a 2 notas ou 3, a senhora deputada do PSD, enfim, disse que não se podem criar, portanto, expectativas nos trabalhadores em relação ao processo. O que os trabalhadores esperam, e as ORT esperam todos, é que todos os deputados do Parlamento, em conjunto connosco, e o Governo também, consigamos travar este processo de despedimento coletivo, porque não tem nenhuma razão de ser.
A outra pergunta que a senhora deputada colocou em relação à ACT. O que nós sabemos, já foi dito por um camarada meu, é que a ACT já aplicou multas superiores a 5 milhões de euros à empresa, não sabemos é que valor é que eles pagaram, o valor é que a empresa pagou. Uma última questão. A empresa, de facto, quando nos anunciou este experimento, veio falar... Já terminamos os 2 minutos. É só meio minutinho. Veio falar num alibi que tinha um aumento para 2022. Isto é um alibi porque em 2020 comprometeram-se com o aumento para janeiro de 2021 e depois fizeram marcha atrás, não cumpriram os compromissos e agora tem o descaramento de vir dizer que há aumentos transversais em janeiro de 2022. Portanto, isto é um alibi. O que é que nós esperamos? É que todos em conjunto, senhores deputados, governo, sindicatos, a gente consiga travar este processo, que isto é um crime humano. É disto que se trata, é um crime humano. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. De seguida, tem então a palavra o Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Média e Serviços. O Sr. Eduardo Colasso, 2 minutos. Sr. Eduardo. Ora então, muito boa tarde. E mais uma vez, muito obrigado por nos estarem a ouvir. Há bocado eu não frisei, o Sintelco é um sindicato da UGT, faz parte da União dos Sindicatos da Altice, onde está presente o TENSIC, SINCOMP, CITIC, FETACOP e CITESE. E não vou me alongar mais porque já tudo foi dito e para estar a ser repetitivo não vale a pena. Pela intervenção dos senhores deputados já vi que pelo menos perceberam o que se passa dentro do seio da empresa, aquilo que os sindicatos pretendem e como tal peço que tenham algumas atenções e que nos possam ajudar e colaborar connosco para conseguirmos travar estes despedimentos. Relativamente à pergunta da ACT, não me vou pronunciar. E como tal, Sr. Presidente, Sr. Deputados, mais uma vez, muito obrigado e termino a minha intervenção. Muito obrigado. De seguida, palavra ao Sindicato Nacional dos Quadros das Telecomunicações, Sr. Ricardo Carvalho. Tem a palavra, Sr. Ricardo. Boa tarde. Já me estão a ouvir? Está-se a ouvir, faça favor. Está bem, muito obrigado. Bom, todos já entendemos que há um tremendo assédio aos trabalhadores e tem de parar, tem de ser travado. Por isso apelamos e tem de haver coragem, frontalidade e união para desmantelar esta estratégia astuta que a Altice montou e que em qualquer cenário parece que traz vantagens para a Altice, se não for devidamente travada. Porque por um lado pressiona e faz um braço de ferro com o Governo e com as suas instituições, e por outro tenta uma nova estratégia para se livrar de trabalhadores. Por isso é uma situação que é a estratégia vencedora. Parece que se não for devidamente rechaçada esta tentativa, é uma estratégia que fica sempre a ganhar a empresa, da maneira mais imoral possível. Basicamente era isto que queríamos dizer e agradecer a todos a vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado. E para concluir, vamos então dar a palavra ao Sindicato das Comunicações de Portugal, o Sr. Luís Rijo Fernandes. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Termino agradecendo a disponibilidade manifestada por todos os senhores deputados e as senhoras deputadas no entendimento da situação que neste momento estamos a viver na Altice. À senhora deputada Carla Barros, dizer-lhe que relativamente à intervenção da ACT, a Altice é uma empresa dispersa pelo todo nacional, no continente e nas regiões autónomas. E a ACT não tem os recursos suficientes capazes de intervir atempadamente e regularmente nas situações múltiplas existentes na Altice Portugal. Estou de acordo e vinco as palavras do Sr. Deputado do PAN, Nelson Silva. Efetivamente, a situação neste momento na Altice é uma situação gravosa e é uma situação em que os trabalhadores estão a ser utilizados como peças numa guerra com os reguladores e em que a Altice tenta envolver, e esperamos a resposta para saber da verdade, o Governo de Portugal.
A todos, muito obrigado e ajudem-nos nesta tarefa difícil de travar o despedimento coletivo na Altice. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Concluída esta ronda, passaremos então à ronda final. Nessa ronda final, a ordem de intervenções é diferente. Pergunto ao PSD se pretende fazer intervenção, se pretender é o primeiro partido. Sr. Presidente, da nossa parte temos as questões esclarecidas. Muito obrigado. O Partido Socialista também abdica da intervenção. De seguida, tem a palavra então o Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Sr. Presidente, obrigada e muito brevemente, porque o tempo agora é mais curto, apenas voltar a agradecer aqui alguns esclarecimentos. Eu peço desculpa, esqueci-me de referir, são 2 minutos. Peço desculpa. Sim, 2 minutos. Agradecer alguns esclarecimentos que foram feitos porque nos ajudam também ao nosso trabalho e à forma como podemos ter mais conhecimento. Mas queria só esclarecer aqui algumas questões relativamente ao processo que está a ocorrer atualmente e, portanto, até ao momento ainda não foi feito o tal pedido formal que a empresa tem que fazer para eventualmente efetuar este despedimento coletivo. Perguntar, nomeadamente à Comissão de Trabalhadores, se já tem algum contacto mais ou menos formal que possa permitir dizer que já se sabe quando é que esse pedido formal vai ocorrer, e sobre uma questão que vários representantes falaram, que tem a ver com a forma como muitos trabalhadores têm sido abordados, nomeadamente as reuniões com os recursos humanos e aquele tempo muito pequeno que dão às pessoas para decidir se não uma má opção, uma péssima opção, e portanto desse ponto de vista perguntar se, qual é que é o acompanhamento que tem sido feito, que claro que tem sido feito, mas qual é que é o acompanhamento que tem sido feito e se estão a equacionar outro tipo de ações daqui para a frente para responder a este ataque que está a ser feito aos trabalhadores e como já não tenho praticamente mais tempo, apenas voltar a reiterar que seja através de pressão e questionar o próprio Governo e pressão sobre a própria empresa, porque creio que a matéria é grave o suficiente para que o Parlamento também e os partidos políticos têm que ter esse dever de pressionar a própria empresa que está a perpetuar este comportamento completamente indigno no nosso país, que podem contar, obviamente, com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Deputada. E, de seguida, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a todos a participação e, de facto, confirma-se a importância desta audição e desta iniciativa do PCP no momento em que, de facto, estas informações e estas denúncias são cruciais, até para que se saiba cá fora, digamos assim, daquilo que está a acontecer na empresa e para que os próprios trabalhadores da empresa tenham também a informação e a noção do que é o debate na Assembleia, no ponto de vista político, em relação a esta matéria. Aliás, chamar a atenção para que é também por causa de situações como esta que o PCP agendou para hoje projetos de lei como o projeto 825 na Assembleia da República, em que de facto a denúncia do aproveitamento que está a ser feito das condições do vírus da epidemia de Covid-19 é, pelos vistos, uma oportunidade para alastrar o vírus da exploração e do ataque aos direitos. Eu queria só pedir também um comentário da vossa parte acerca de um aspecto, de algumas afirmações que ouvimos nesta reunião, que podem ter boas intenções ou não, não sei, mas que importa esclarecer. Foi aqui dito que a Altice é uma empresa estratégica para o país. Eu queria dizer que estratégica para o país é a PT Mel, que a Altice faz cá tanta falta como a fome. Que estratégica para o país é a empresa, é a PT Mel e os seus trabalhadores que fazem a empresa andar para a frente e não é a empresa que veio desmantelar estruturas, vender o setor às peças e continua a fazer esse serviço e essa estratégia, mas não podemos deixar de sublinhar que é muito mau sinal que o Governo esteja em silêncio até agora, porque a resposta que se exige tem de ser com ações concretas e não com palavras vazias e, portanto, também é preciso saber que resposta é que o Governo até hoje teve aos pedidos e contactos por parte das organizações, porque também é curto a gente
gente ouvir a resposta, vamos questionar o Governo. O Governo tem que se pronunciar, mas acima de tudo tem que agir. E agir no âmbito das suas competências e das suas responsabilidades. Já vimos há muito tempo com quem estamos a lidar. Já em 2017, 2018, foi a luta dos trabalhadores que travou uma ofensiva em que aqui na Assembleia demos também consequência e ação prática no que diz respeito... Vou terminar, Sr. Presidente. No que diz respeito à questão, nomeadamente, da transmissão de estabelecimento, bem nos lembramos do que foi esse processo, em que a Altice queria ir mais longe, lembramos bem da repressão, da unidade de suporte, do caso de polícia que tínhamos pela frente e, para além do anúncio ou da ameaça que contactos existem agora por parte da empresa, e está ou não claro para todos que é preciso não deixar espaço a que operações de chantagem e repressão como esta, nomeadamente, desmistificar e desmentir claramente essa ideia de que amanhã não se apresentam ao serviço. Apresentam-se, sim senhor, apresentam-se ao serviço e apresentam-se à luta, que é o que vai fazer com que isto possa ser alterado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir esta segunda e última ronda, e atendendo a que foram unicamente 2 grupos parlamentares a fazer comentários e colocar questões, eu iria apelar a que as entidades, e pela mesma ordem que fizeram as intervenções até agora, fossem contidos no tempo, e pela mesma ordem daria a palavra de imediato ao Sindicato dos Trabalhadores do grupo, nem sei como lhe chamo, aqui diz Altice, em Portugal, Jorge Félix. Não me quero não quero realmente chamar a atenção, porque houve um deputado, penso que foi do Partido Socialista, que chamou a atenção, e já mais alguém falou, de facto é caricato que desde 2018, essencialmente desde 2018, a generalidade dos sindicatos tenham solicitado e proposto à empresa os aumentos salariais de uma forma global, para todos os trabalhadores naturalmente, e não só alguns acertos, como foram feitos em 2 ou 3 anos, e que houvesse sempre uma desculpa qualquer, era a situação do juros da dívida que naturalmente é da responsabilidade da Altice, era a situação de pandemia, sempre houve desculpas para que não houvesse qualquer aumento salarial, tal e qual como os sindicatos pretendiam na sua globalidade, pretendiam negociar com a empresa. Curiosamente, no anúncio dramático de despedimento, a empresa, como Maquiavel, diz, mas em 2022 a empresa vai estar disposta a fazer um aumento salarial transversal a todos os trabalhadores. Sinceramente, é desrespeitar, para já, a dignidade dos trabalhadores e, naturalmente, a responsabilidade das entidades que estavam ali, que eram os sindicatos. São entidades responsáveis e que, naturalmente, sabem e aquilo que pretendem e aquilo que a nossa empresa pode e deve fazer. Foi, de facto, uma saída infeliz, lamentável, que os trabalhadores não agradecem, nem sequer, com certeza, aqueles que, esperemos, não venham a ser tocados pela questão do despedimento, estejam felizes porque a empresa promete que em 2022 poderá haver um aumento global, coisa que nunca fez nestes últimos 5 anos. Obrigado. Muito obrigado. De seguida, palavra à Comissão de Trabalhadores, e agora não vou enganar, da MEL. Sr. Francisco Gonçalves. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos os presentes pelos contributos que deram. Em relação à questão, até este momento, a Comissão de Trabalhadores ainda não recebeu a comunicação formal. Pode receber a qualquer momento. Podem mandar por e-mail de uma forma não pessoal. Nós estamos convocados para uma reunião amanhã, a partir das 16h30. Não sei se será para nos comunicarem formalmente ou não. Mas só reforçando aquilo que eu disse, e peço desculpa do tempo que eu gastei, tenho aqui uma mensagem que um colega mandou. Boa tarde, Gonçalves. Fui informado esta tarde pelo meu chefe, engenheiro Flantal, que hoje seria o meu último dia de trabalho. Amanhã vou ter de entregar a carrinha e o telemóvel. Estou sem palavras. Como disse o Sr. Deputado Bruno Dias, amanhã certamente não vai ser o último dia de trabalho deste trabalhador, mas certamente amanhã vai ser mais um dia de luta deste trabalhador e das suas organizações, porque nós não podemos permitir, como eu disse, que mais uma vez se repita 2017 e o faroeste laboral seja instalado na Altice. E nesse aspecto eu acho que o Parlamento e os senhores deputados podem ajudar e vão certamente ajudar muito. Muito obrigada e conto com vocês e os trabalhadores também contam certamente com o vosso apoio, porque todos somos poucos para vencer esta batalha, e não é a batalha pelos 300 trabalhadores, é a batalha pelo futuro
das relações laborais em Portugal, é a batalha por um Portugal melhor que nós lutamos todos os dias. Obrigado. Muito obrigado. De seguida, tem a palavra o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações. Tem a palavra o Sr. Vítor Narciso ou quem o acompanha. 2 minutos, Sr. Vítor Narciso. Não será preciso. Só para, já foi dito muita coisa, só para agradecer ao grupo parlamentar do PCP pela iniciativa que teve e a disponibilidade também dos outros grupos parlamentares para participarem neste debate e, em alguns casos, anunciarem medidas de apoio, digamos assim, aos trabalhadores. Há aqui uma coisa que é importante. Não se pode dizer que a Assembleia da República não tem nada a ver com isto e que o Governo é que... Não. Isto tem que ser alterado. A possibilidade destas ações acontecerem tem que ser salvaguardado no Código do Trabalho para impedir que as empresas possam fazer aquilo que a Altice e outras empresas estão a querer fazer neste momento. Obrigado a todos. Muito obrigado. De seguida, tem então a palavra o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual, Sr. José Carlos Caetano. 2 minutos, por favor. Só para finalizar, praticamente já tudo foi dito. Eu gostaria de agradecer à Comissão o facto de nos ter ouvido, não é? E gostaria também de pedir à Comissão, à Assembleia, aos deputados, façam tudo o que puderem para nos ajudar. Neste momento são 300 famílias, parece que não é nada, são 300 famílias, mas são 300 famílias mesmo, que vão passar um mau bocado. E ninguém nos garante que se isto for para a frente, que muitas outras não venham a passar pelo mesmo caminho, não é? Portanto, eu peço a vossa ajuda naquilo que for possível e gostaria desde já de agradecer. Okay. Obrigado a todos. Muito obrigado. De seguida, tem então a palavra o Sindicato dos Trabalhadores das Comunicações e Audiovisual, o Sr. Manuel Gonçalves, 2 minutos e outros 2 de tolerância, se necessário. Tem a palavra, Sr. Manuel Gonçalves. Obrigado, Sr. Presidente. 3 ou 4 notinhas só. Respondendo à questão que a deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, colocou do que vamos fazer, quero-vos dizer aqui claramente que temos uma greve geral marcada para o dia 21 de julho, e é no dia 21 porque é o dia em que faz 4 anos que nós derrotámos, com aquela greve geral e aquela manifestação que todos nos lembramos, portanto, a transmissão do estabelecimento. Esta greve geral é seguida de uma concentração frente às Picoas, com início às 2h30, e esperamos que os senhores deputados, portanto, possam também compartilhar connosco a vossa solidariedade. Esperamos-los lá. Porque nós temos que derrotar, portanto, este projeto através da luta, como derrotámos o outro em 2017. Esta é a nossa convicção. Outras iniciativas, portanto, nós já solicitámos uma reunião urgente ao Sr. Primeiro-Ministro e não vamos desistir de ser recebidos por ele. Provavelmente uma delegação dos sindicatos irá todas as semanas bater à porta ao Sr. Primeiro-Ministro até que nos receba, porque de facto ele tem acima de todos a responsabilidade política sobre este processo. A terceira questão do deputado, eu subscrevo aquilo que o deputado Bruno Dias disse em relação à PT e à Altice. De facto, a PT é uma empresa de bem, foi sempre uma empresa de bem. A Altice, quando a Altice nos recebeu no Hotel Sheraton, antes de comprar a PT, nós dissemos ao Sr. Armando Pereira na cara que a Altice era o comprador que a gente mais longe queria ver da PT. De facto, já sabíamos do que é que se tratava. E a última questão, amanhã, esta pressão que está a ser exercida sobre os trabalhadores, que tinham que responder até ao dia 30, amanhã que nós estamos nos locais que já não têm trabalho, amanhã vamos estar nos locais de trabalho, nós vamos exercer tudo aquilo que for possível, portanto, vamos apoiar os trabalhadores, vamos utilizar todas as ferramentas para que os trabalhadores amanhã estejam no seu local de trabalho, porque não podem ficar em casa assim desta maneira. Portanto, a luta vai continuar e com esta luta nós temos que derrotar este projeto, mas precisamos da vossa ajuda, dos senhores deputados e do Governo, portanto, para travar de facto este crime humano. Obrigado, Sr. Presidente.
E, portanto, agradecemos também a vossa paciência para nos aturarem até esta hora, que são quase 8 horas. Nós é que agradecemos. De seguida, tem então a palavra o Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Média e Serviços, pela voz do Sr. Eduardo Colasso. Tem a palavra, 2 minutos. Peço desculpa. Estamos a ouvi-lo. Peço desculpa, não reparei que estava aqui com... Peço desculpa, é que não reparei que estava aqui com contraluz e a luz atrás da janela estava a prejudicar a minha melhor visualização de todos vós. Pronto, já basicamente tudo foi dito. Só vou reforçar que desde que chegou a Altice ao Grupo PT, ou desde que a comprou, e ao ano 2015, junho, foram basicamente reduzidos cerca de 4.500 trabalhadores, e só este ano, desde janeiro até à data de hoje, estamos a falar numa redução de cerca de 1.100. Isto quer dizer muita coisa e a redução dos postos de trabalho nesta empresa é evidente. Relativamente às perguntas feitas aí pelos senhores deputados sobre as ações que os sindicatos estão a fazer, nomeadamente nós, União de Sindicatos, reuniões com todos os grupos parlamentares numa tentativa de elucidar aquilo que se está a passar neste momento e que eles possam ter essa informação e assim nos conseguirem ajudar da melhor forma a que consigamos travar estes despedimentos. Sei que se calhar alguns vai seguir, como no passado, a transmissão de estabelecimento pela via judicial, mas aquilo que conseguirmos fazer com a vossa ajuda e levar isto a bom termo, porque tal e qual como na transmissão, inicialmente foram 155 tipo balão de ensaio e mais tarde estavam-se a preparar para irem mais e acabaram por não ir e felizmente, falo pelo meu sindicato, já temos alguns processos a serem concluídos em tribunal e a solicitar a reversão da transmissão e a pedir o enquadramento dos trabalhadores. Por isso, mais uma vez, obrigado por nos ouvirem e pelo vosso tempo e derivado ao adiantado da hora e peço, pelo menos, que estejam sensíveis e que nos ajudem, de uma forma direta ou indireta, a conseguirmos travar este despedimento. Mais uma vez, Sr. Presidente, Sr. Deputados, nosso muito obrigado e até breve. Disse. Muito obrigado. De seguida, passamos então ao sindicato seguinte, Sindicato Nacional dos Quadros das Telecomunicações, e ao Sr. Ricardo Carvalho. 2 minutos. Tem a palavra? Boa tarde de novo. Basicamente já foi dito praticamente tudo neste momento. É mais tempo de lutar com ações concretas e estarmos todos unidos contra este atentado contra os trabalhadores, contra o mercado de trabalho e contra a legislação de trabalho em Portugal. E basicamente é tempo de apertar ainda mais a encerrar a luta e avançarmos para a frente. Obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigado. E para concluir esta última, as respostas da segunda ronda, dou a palavra ao Sindicato das Comunicações de Portugal, ao Sr. Luís Rijo Fernandes. Tem a palavra, 2 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado, mas nada mais tenho a acrescentar às intervenções todas que já foram feitas. Muito obrigado a todos. Muito bem, feitas então as 2 rondas e as intervenções iniciais, dou então por encerrados os trabalhos, agradecendo a todas as entidades participantes, aos senhores deputados dos grupos parlamentares que participaram, desejando a todos a continuação de bom trabalho e muito obrigado a todos, muito boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde e obrigado a todos. Obrigado e muito boa tarde.